Capítulo 9. O poder da mente superior. Um princípio econômico, um princípio psíquico, que muitos pode auxiliá-lo. O poder da mente superior irá ajudá-lo a acumular dinheiro e manter o dinheiro sempre aumentando. O poder essencial ao sucesso na acumulação de dinheiro. Os planos se tornam inertes e inúteis sem o poder suficiente para transformá-los em ação. Este capítulo descreverá um método pelo qual o indivíduo pode atingir e aplicar o poder. Pode-se definir o poder como conhecimento organizado, inteligentemente dirigido, o poder, no sentido em que o termo aqui empregado refere-se ao esforço organizado, suficiente para possibilitar ao indivíduo a transformação do desejo e seu equivalente monetário. O esforço organizado é produzido pela coordenação dos esforços de duas ou mais pessoas, que trabalham em conjunto por um fim definido no espírito de harmonia. O poder é necessário para acumular dinheiro? É necessário para a retenção do dinheiro depois que é acumulado. Vamos verificar como se pode adquirir poder. Se o poder é conhecimento organizado, iremos examinar as fontes do conhecimento. Número 1. Inteligência infinita. Essa fonte de conhecimento pode ser alcançada pelo processo descrito em outro capítulo, com o auxílio da imaginação criadora. Número 2. Experiência acumulada. A experiência acumulada do homem, ou a porção dela, que está organizada e gravada, pode ser encontrada em qualquer biblioteca pública bem equipada. Parte importante dessa experiência acumulada é ensinada nas redes públicas, nas escolas públicas e em universidades, onde foi previamente classificada e organizada. Número 3. Experiência e pesquisa. No campo da ciência, e em praticamente todas as outras facetas da vida, os homens se reúnem, classificam e organizam. Todos os dias, novos fatos. Essa é a fonte para a qual nos dirigimos quando o conhecimento não pode ser obtido através da experiência acumulada. Aqui também, a imaginação criadora deve ser usada com frequência. O conhecimento pode ser adquirido de qualquer fonte anterior. Pode ser convertido em poder, organizando em planos definidos e exprimindo os planos em termos de ação. Um exame das 3 fontes mais importantes do conhecimento revelará, logo, as dificuldades que os indivíduos podem ter, se depender apenas de esforços próprios no armazenar de conhecimento e os expressando em planos definidos. Em termos de ação. Se os planos forem exequíveis e se abrangerem atividades extensivas, você deverá normalmente induzir os outros a cooperar com ele, antes de poder injetar-lhes o elemento necessário de poder. Subtítulo: O Segredo do Sucesso, de Andrew Carnegie. A mente superior pode ser assim definida como coordenação de conhecimento e esforços no espírito de harmonia entre 2 ou mais pessoas, para alcançar um propósito definido. Nenhum indivíduo poderá ter grande poder, sem ter consigo a mente superior. Em um capítulo anterior foram dadas instruções para a criação de planos, com o propósito de traduzir o desejo em seu equivalente monetário. Se você seguir essas instruções com persistência e inteligência e usar com discernimento na seleção do grupo da mente superior, o objetivo terá sido alcançado pela metade, antes mesmo que você comece a reconhecê-lo. Para que você compreenda o potencial intangível do poder e o seu alcance, através de um grupo da mente superior, escolhido com acerto, explicaremos aqui as 2 características do princípio da mente superior. Uma delas de natureza econômica e outra psíquica. A afeição econômica é óbvia. Qualquer pessoa pode criar vantagens econômicas desde que se cerque dos conselhos e da cooperação pessoal de um grupo de homens prontos a emprestar-lhe o auxílio. De todo o coração, no espírito de perfeita harmonia. Essa forma de aliança cooperativa tem sido a base de quase todas as grandes fortunas. Sua compreensão dessa grande verdade pode determinar seu status financeiro. A fase psíquica do princípio da mente superior é bem mais difícil de entender.
talvez essa afirmação lhe forneça uma sugestão significativa. Nunca duas mentes se reúnem sem que, por essa razão, se crie uma forma invisível, intangível, semelhante a uma terceira. A mente humana é uma forma de energia, sendo uma parte dela espiritual por natureza. Quando duas mentes se reúnem no espírito de harmonia, as unidades espirituais de cada uma formam uma afinidade, que constitui a fase psíquica da mente superior. A princípio da mente superior, ou antes, sua feição econômica foi-me apontada pela primeira vez por Andrew Carnegie, há mais de 50 anos. A descoberta desse princípio foi responsável pela escolha do trabalho da minha vida. O grupo da mente superior de Carnegie consistia numa equipe de quase 50 homens, com mais que se cercavam, com o propósito definido de manufaturar e vender o aço. Atribuía toda a sua fortuna ao poder que acumulava através dessa mente superior. Analise os resultados de qualquer pessoa que acumulou grande fortuna, e muitos dos que acumularam fortuna modestas tiveram que, consciente ou inconscientemente, empregar o princípio da mente superior. Nenhum outro princípio poderá acumular tão grande poder. Subtítulo: Você pode precisar de mais inteligência do que dispõe. O cérebro humano pode ser comparado a uma bateria elétrica. É fato notório que um grupo de baterias elétricas fornecerá mais energia que uma única bateria. Também se sabe que uma bateria individual fornecerá energia na proporção do número e capacidade das células que contém. O cérebro funciona de maneira semelhante, daí o fato de alguns cérebros serem mais eficientes que os outros, o que nos leva a uma afirmação significativa. Um grupo de cérebros coordenados ou ligados no espírito de harmonia fornece mais energia de pensamento que um único cérebro. Assim como o grupo de baterias elétricas fornecerá mais energia que uma única bateria. Com essa metáfora, logo se torna óbvio que o princípio da mente superior contém o segredo do poder controlado pelos homens, que se cercam de outros homens de inteligência. Daí se segue outra afirmação que conduz ainda mais perto da compreensão da fase psíquica do princípio da mente superior. Quando um grupo de cérebros individuais é coordenado e funciona em harmonia, a energia crescente gerada por essa aliança está ao alcance de qualquer cérebro individual do grupo. É o fato conhecido que Henry Ford começou a carreira de negócios lutando com as desvantagens da pobreza, do analfabetismo e da ignorância. É fato igualmente conhecido que no período incrivelmente curto de 10 anos, Ford venceu essas 3 desvantagens e que em 25 anos se tornou um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Ligue isso ao fato de que passos mais rápidos de Ford começaram a ser notados ao tempo em que se tornou amigo pessoal de Thomas Edison. E você começará a compreender o que influencia de uma mente sobre outra. Pode conseguir. Dê mais um passo adiante e considere o fato de que mais notáveis realizações de Ford começaram ao tempo em que se fizeram amizade com Harry Firestone. John Burne-Jones, Luther Burbank, cada um deles de grande capacidade de inteligência, e terá provas de que o poder pode ser produzido através de uma aliança amistosa de inteligências. As pessoas adquirem a natureza, os hábitos e o poder de pensamento daqueles que se associam, no espírito de simpatia e harmonia. Por essa associação com Edison, Burbank, Burroughs e Firestone, Ford acrescentou ao seu próprio poder de inteligência a soma e a substância da inteligência, da experiência, dos conhecimentos, das forças espirituais daqueles 4 homens. Além disso, apossou-se e empregou o princípio da mente superior, pelos métodos de procedimento descrito neste livro. Subtítulo: Esse princípio está ao seu alcance. Como já mencionado anteriormente sobre Gandhi, estudamos o método pelo qual alcançou seu estupendo poder. Pode ser explicado em poucas palavras. Chegou ao poder induzindo mais de 200 milhões de pessoas a se coordenarem no espírito de harmonia, corpo e espírito, com um propósito definido. Em resumo, Gandhi realizou um milagre, pois é um milagre
pode induzir, não forçar, 200 milhões de pessoas a cooperar no espírito de harmonia por qualquer espaço de tempo. Qualquer dirigente de negócio sabe como é difícil conseguir que os empregados trabalhem juntos, no espírito que, mesmo remotamente, se assemelha à harmonia. A lista das fontes principais das quais emana o poder está conforme visto em capítulo 9, o poder da mente superior. Um princípio econômico, um princípio psíquico, que muitos pode auxiliá-lo, o poder da mente superior, irá ajudá-lo a acumular dinheiro e manter o dinheiro sempre aumentando. O poder essencial ao sucesso na acumulação de dinheiro, os planos se tornam inertes e inúteis sem o poder suficiente para transformá-los em ação. Este capítulo descreverá um método pelo qual o indivíduo pode atingir e aplicar o poder. Pode-se definir o poder como conhecimento organizado, inteligentemente dirigido, o poder, no sentido em que o termo aqui empregado refere-se ao esforço organizado, suficiente para possibilitar ao indivíduo a transformação do desejo e seu equivalente monetário. O esforço organizado é produzido pela coordenação dos esforços de duas ou mais pessoas, que trabalham em conjunto por um fim definido no espírito de harmonia. O poder é necessário para acumular dinheiro? É necessário para a retenção do dinheiro depois que é acumulado. Vamos verificar como se pode adquirir poder. Se o poder é conhecimento organizado, iremos examinar as fontes do conhecimento. Número 1. Inteligência infinita. Essa fonte de conhecimento pode ser alcançada pelo processo descrito em outro capítulo, com o auxílio da imaginação criadora. Número 2. Experiência acumulada. A experiência acumulada do homem, ou a porção dela, que está organizada e gravada, pode ser encontrada em qualquer biblioteca pública bem equipada. Parte importante dessa experiência acumulada é ensinada nas redes públicas, nas escolas públicas e em universidades, onde foi previamente classificada e organizada. Número 3. Experiência e pesquisa. No campo da ciência, e em praticamente todas as outras facetas da vida, os homens se reúnem, classificam e organizam. Todos os dias, novos fatos. Essa é a fonte para a qual nos dirigimos quando o conhecimento não pode ser obtido através da experiência acumulada. Aqui também, a imaginação criadora deve ser usada com frequência. O conhecimento pode ser adquirido de qualquer fonte anterior. Pode ser convertido em poder, organizando em planos definidos e exprimindo os planos em termos de ação. Um exame das 3 fontes mais importantes do conhecimento revelará, logo, as dificuldades que os indivíduos podem ter, se depender apenas de esforços próprios no armazenar de conhecimento e o expressando em planos definidos. Em termos de ação, se os planos forem exequíveis e se abrangerem atividades extensivas, você deverá normalmente induzir os outros a cooperar com ele, antes de poder injetar-lhes o elemento necessário de poder. Subtítulo: O Segredo do Sucesso, de Andrew Carnegie. A mente superior pode ser assim definida como coordenação de conhecimento e esforços no espírito de harmonia entre 2 ou mais pessoas, para alcançar um propósito definido. Nenhum indivíduo poderá ter grande poder, sem ter consigo a mente superior. Em um capítulo anterior foram dadas instruções para a criação de planos, com o propósito de traduzir o desejo em seu equivalente monetário. Se você seguir essas instruções com persistência e inteligência e usar com discernimento na seleção do grupo da mente superior, o objetivo terá sido alcançado pela metade, antes mesmo que você comece a reconhecê-lo. Para que você compreenda o potencial intangível do poder e o seu alcance, através de um grupo da mente superior, escolhido com acerto, explicaremos aqui as 2 características do princípio da mente superior, uma delas de natureza econômica e outra psíquica. A afeição econômica é óbvia. Qualquer pessoa pode criar vantagens econômicas, desde que se cerque dos conselhos e da cooperação pessoal de um grupo de homens prontos a emprestar-lhe o auxílio.
de todo o coração, no espírito de perfeita harmonia. Essa forma de aliança cooperativa tem sido a base de quase todas as grandes fortunas. Sua compreensão dessa grande verdade pode determinar seu status financeiro. A fase psíquica do princípio da mente superior é bem mais difícil de entender. Talvez essa afirmação lhe forneça uma sugestão significativa. Nunca duas mentes se reúnem sem que, por essa razão, se crie uma forma invisível, intangível, semelhante a uma terceira. A mente humana é uma forma de energia, sendo uma parte dela espiritual por natureza. Quando duas mentes se reúnem no espírito de harmonia, as unidades espirituais de cada uma formam uma afinidade, que constitui a fase psíquica da mente superior. A princípio da mente superior, ou antes, sua feição econômica foi-me apontada pela primeira vez por Andrew Carnegie, há mais de 50 anos. A descoberta desse princípio foi responsável pela escolha do trabalho da minha vida. O grupo da mente superior de Carnegie consistia numa equipe de quase 50 homens, com mais que se cercavam, com o propósito definido de manufaturar e vender o aço. Atribuía toda a sua fortuna ao poder que acumulava através dessa mente superior. Analise os resultados de qualquer pessoa que acumulou grande fortuna, e muitos dos que acumularam fortuna modestas tiveram que, consciente ou inconscientemente, empregar o princípio da mente superior. Nenhum outro princípio poderá acumular tão grande poder. Subtítulo: Você pode precisar de mais inteligência do que dispõe. O cérebro humano pode ser comparado a uma bateria elétrica. É fato notório que um grupo de baterias elétricas fornecerá mais energia que uma única bateria. Também se sabe que uma bateria individual fornecerá energia na proporção do número e capacidade das células que contém. O cérebro funciona de maneira semelhante, daí o fato de alguns cérebros serem mais eficientes que os outros, o que nos leva a uma afirmação significativa. Um grupo de cérebros coordenados ou ligados no espírito de harmonia fornece mais energia de pensamento que um único cérebro. Assim como o grupo de baterias elétricas fornecerá mais energia que uma única bateria. Com essa metáfora, logo se torna óbvio que o princípio da mente superior contém o segredo do poder controlado pelos homens, que se cercam de outros homens de inteligência. Daí se segue outra afirmação que conduz ainda mais perto da compreensão da fase psíquica do princípio da mente superior. Quando um grupo de cérebros individuais é coordenado e funciona em harmonia, a energia crescente gerada por essa aliança está ao alcance de qualquer cérebro individual do grupo. É o fato conhecido que Henry Ford começou a carreira de negócios lutando com as desvantagens da pobreza, do analfabetismo e da ignorância. É fato igualmente conhecido que no período incrivelmente curto de 10 anos, Ford venceu essas 3 desvantagens e que em 25 anos se tornou um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Ligue isso ao fato de que passos mais rápidos de Ford começaram a ser notados ao tempo em que se tornou amigo pessoal de Thomas Edison. E você começará a compreender o que influencia de uma mente sobre outra. Pode conseguir. Dê mais um passo adiante e considere o fato de que mais notáveis realizações de Ford começaram ao tempo em que se fizeram amizade com Harry Firestone. John Burne-Jones, Luther Burbank, cada um deles de grande capacidade de inteligência, e terá provas de que o poder pode ser produzido através de uma aliança amistosa de inteligências. As pessoas adquirem a natureza, os hábitos e o poder de pensamento daqueles que se associam, no espírito de simpatia e harmonia. Por essa associação com Edison, Burbank, Burroughs e Firestone, Ford acrescentou ao seu próprio poder de inteligência a soma e a substância da inteligência, da experiência, dos conhecimentos, das forças espirituais daqueles 4 homens. Além disso, apossou-se e empregou o princípio da mente superior, pelos métodos de procedimento descrito neste livro. Subtítulo: Esse princípio está ao seu alcance. Como já mencionado anteriormente sobre Gandhi, estudamos o método
pelo qual alcançou seu estupendo poder. Pode ser explicado em poucas palavras. Chegou ao poder induzindo mais de 200 milhões de pessoas a se coordenarem num espírito de harmonia, corpo e espírito, com um propósito definido. Em resumo, Gandhi realizou um milagre, pois um milagre pode induzir, não forçar. 200 milhões de pessoas a cooperar no espírito de harmonia por qualquer espaço de tempo. Qualquer dirigente de negócio sabe como é difícil conseguir que os empregados trabalhem juntos, no espírito que, mesmo remotamente, se assemelha à harmonia. A lista das fontes principais das quais emana o poder está, conforme visto, encabeçada na inteligência infinita, quando duas ou mais pessoas cooperam no espírito de harmonia e trabalham por um objetivo definido, colocando-se em posição, através dessa aliança, de absorver o poder diretamente do grande depósito universal da inteligência infinita. Essa é a maior de todas as fontes do poder. É a fonte a que recorre o gênio e o grande líder. As outras duas fontes importantes, das quais pode-se obter o conhecimento necessário para acumular o poder, não merecem mais confiança que os 5 sentidos humanos. O sentido nem sempre merece confiança. Em capítulos subsequentes, serão descritos os métodos pelos quais a inteligência infinita pode ser prontamente alcançada. Não se trata aqui de dar um curso de religião. Nenhum princípio fundamental deste livro deve ser interpretado como destinado a interferir, direto ou diretamente, nos hábitos religiosos de qualquer pessoa. O livro se limita, exclusivamente, a instruir o leitor em como transformar o propósito definido de desejo de dinheiro em seu equivalente monetário. Leia, pense, medite enquanto lê. Logo o assunto todo esclarecerá e você poderá vê-lo em perspectiva. Agora você vê apenas o detalhe dos capítulos individuais. Subtítulo: Pobreza não precisa de plano. O dinheiro é tímido e ardiloso. Deve ser cortejado e conquistado por métodos semelhantes aos usados por um namorado determinado a impressionar a garota de sua escolha. E por coincidência, o poder usado ao cortejar o dinheiro não é tão diferente do usado ao cortejar uma donzela. Esse poder, se usado com sucesso na procura de dinheiro, deve ser misturado à fé, deve estar misturado ao desejo, deve estar misturado à persistência, deve estar aplicado através de um plano, e esse plano deve ser posto em ação. Quando o dinheiro chega em quantidade, ele flui para aquele que acumula com facilidade, com que a água desce a montanha. Existe uma grande correnteza invisível de poder, comparável a um rio, com a diferença de que um dos lados corre numa direção, carregando tudo o que cai na correnteza, para frente, para o alto, em direção à riqueza. Enquanto o outro lado corre em direção oposta, carregando todos os infelizes que nela caíram sem poder escapar, na descida para a infelicidade é a pobreza. Todo homem que já acumulou uma grande fortuna reconheceu a existência da tal correnteza na vida. Consiste no processo de raciocínio da pessoa, as emoções positivas do pensamento, formulado da correnteza que leva à fortuna. As emoções negativas, formulado que leve à pobreza. Eis um pensamento de grande importância para quem estiver seguindo este livro, com o objetivo de acumular fortuna. Se você estiver do lado da corrente de poder que leva à pobreza, que lhe sirva de remo para impulsionar o outro lado da correnteza, só lhe poderá servir pela aplicação e pelo uso. Ler apenas e julgar o que leu, de uma maneira ou de outra, não lhe trará benefício algum. Pobreza e riqueza muitas vezes mudam de lugar. Quando a riqueza toma o lugar da pobreza, a transformação geralmente se processa por planos bem concebidos e cuidados executados. A pobreza dispensa planos. Não precisa de ninguém para ajudar, porque é corajosa e cruel. A riqueza é tímida e medrosa e deve ser atraída. Por praxe, o autor sempre no final de cada capítulo, ele gosta de destacar alguns pontos que ele julga interessante. Ele coloca como ponto de fixação. Pontos a fixar. A maior contribuição de Andrew Carnegie para o sucesso pessoal comercial, a mente superior, está à sua disposição para que use como desejar. Há um modo superior de usar conhecimento organizados e dirigidos como um caminho para o poder vitalício.
A mente humana é uma forma de energia. Quando duas ou mais mentes cooperam em harmonia, forma um grande banco de energia, além de uma terceira força invisível, comparável à mente superior. É necessário planejar e organizar para enriquecer. Continuar pobre é muito fácil. A pobreza não precisa de planos. 3 fontes importantes de poder mental acumulado estão prontos a ajudá-lo. Pode ser usada à vontade pelos que sabem como usá-las, como você o sabe agora. Por fim, a felicidade se encontra em fazer e não apenas possuir. Bom, para quem leu esse livro até o começo, vamos voltar na parte, por exemplo, quando Henry Ford foi questionado por ser uma pessoa ignorante, que não tinha conhecimento determinado. Mas ele saiu muito bem falando, gente, eu tenho um grupo superior, pessoas que podem me ajudar de qualquer forma. Então ele tinha pessoas estrategicamente esquematizadas para tudo que ele precisasse, para sim ele alcançar o objetivo almejado por ele. Encabeçada na inteligência infinita, quando 2 ou mais pessoas cooperam no espírito de harmonia e trabalham por um objetivo definido, colocando-se em posição, através dessa aliança, de absorver o poder diretamente do grande depósito universal da inteligência infinita. Essa é a maior de todas as fontes do poder. É a fonte a que recorre o gênio e o grande líder. As outras 2 fontes importantes, das quais pode-se obter o conhecimento necessário para acumular o poder, não merecem mais confiança que os 5 sentidos humanos. O sentido nem sempre merece confiança. Em capítulos subsequentes, serão descritos os métodos pelos quais a inteligência infinita pode ser prontamente alcançada. Não se trata aqui de dar um curso de religião. Nenhum princípio fundamental deste livro deve ser interpretado como destinado a interferir, direto ou diretamente, nos hábitos religiosos de qualquer pessoa. O livro se limita exclusivamente a instruir o leitor em como transformar o propósito definido de desejo de dinheiro em seu equivalente monetário. Leia, pense, medite enquanto lê. Logo o assunto todo esclarecerá e você poderá vê-lo em perspectiva. Agora você vê apenas o detalhe dos capítulos individuais. Subtítulo: Pobreza não precisa de plano. O dinheiro é tímido e ardiloso. Deve ser cortejado e conquistado por métodos semelhantes aos usados por um namorado determinado a impressionar a garota de sua escolha. E por coincidência, o poder usado ao cortejar o dinheiro não é tão diferente do usado ao cortejar uma donzela. Esse poder, se usado com sucesso na procura de dinheiro, deve ser misturado à fé, deve estar misturado ao desejo, deve estar misturado à persistência, deve estar aplicado através de um plano, e esse plano deve ser posto em ação. Quando o dinheiro chega em quantidade, ele flui para aquele que acumula com facilidade, com que a água desce a montanha. Existe uma grande correnteza invisível de poder, comparável a um rio, com a diferença de que um dos lados corre numa direção, carregando tudo o que cai na correnteza, para frente, para o alto, em direção à riqueza. Enquanto o outro lado corre em direção oposta, carregando todos os infelizes que nela caíram sem poder escapar, na descida para a infelicidade é a pobreza. Todo homem que já acumulou uma grande fortuna reconheceu a existência da tal correnteza na vida. Consiste no processo de raciocínio da pessoa, as emoções positivas do pensamento, formulado da correnteza que leva à fortuna. As emoções negativas, formulado que leve à pobreza. Eis um pensamento de grande importância para quem estiver seguindo este livro, com o objetivo de acumular fortuna. Se você estiver do lado da corrente de poder que leva à pobreza, que lhe sirva de remo para impulsionar o outro lado da correnteza, só lhe poderá servir pela aplicação e pelo uso. Ler apenas e julgar o que leu, de uma maneira ou de outra, não lhe trará benefício algum. Pobreza e riqueza muitas vezes mudam de lugar. Quando a riqueza toma o lugar da pobreza, a transformação geralmente se processa por planos bem concebidos e cuidados executados. A pobreza dispensa planos. Não precisa de ninguém para ajudar, porque é corajosa e cruel. A riqueza é tímida e medrosa e deve ser atraída. Por
por praxe, o autor sempre no final de cada capítulo, ele gosta de destacar alguns pontos que ele julga interessante. Ele coloca como ponto de fixação. Pontos a fixar. A maior contribuição de Andrew Carnegie para o sucesso pessoal comercial, a mente superior. Está à sua disposição para que use como desejar. Há um modo superior de usar conhecimento organizados e dirigidos como caminho para o poder vitalício. A mente humana é uma forma de energia. Quando duas ou mais mentes cooperam em harmonia, forma um grande banco de energia, além de uma terceira força invisível comparável à mente superior. É necessário planejar e organizar para enriquecer. Continuar pobre é muito fácil. A pobreza não precisa de planos. 3 fontes importantes de poder mental acumulado estão prontos a ajudá-lo. Pode ser usada à vontade pelos que sabem como usá-las, como você o sabe agora. Por fim, a felicidade se encontra em fazer e não apenas possuir. Bom, para quem leu esse livro até o começo, vamos voltar na parte, por exemplo, quando Henry Ford foi questionado por ser uma pessoa ignorante, que não tinha conhecimento determinado. Mas ele saiu muito bem falando, gente, eu tenho um grupo superior, pessoas que podem me ajudar de qualquer forma. Então ele tinha pessoas estrategicamente esquematizadas para tudo que ele precisasse, para sim ele alcançar o objetivo almejado por ele.